Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, boa noite. O frio dos últimos dias tem deixado várias pessoas de cama e com gripe, o que foi o caso do nosso colega de mesa, o titular de hoje, o Ademar. Então fiquem tranquilos, ele está bem, na próxima semana ele volta, mas hoje eu vou conduzir o programa, que nós vamos falar sobre um projeto do curso de Ciência da Computação, que há 4 anos tem trazido excelentes resultados, que é o portal URI Online Judge. Quem está aqui para falar conosco, o professor Neylor Tonin, coordenador do curso, e o egresso do curso, Jean Bes, que agora é mestrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neylor, antes da gente começar um pouquinho a falar do assunto, eu acho que é importante a gente saber como é que começou esse projeto. Bom, esse projeto iniciou quando o Jean, que era meu acadêmico, ele estava no 2º ano de faculdade e eu brinco que eu costumava reclamar das ferramentas que eu utilizava, né? E até que ele brincando comigo, ele disse assim, então por que tu não faz o melhor? Eu disse, então tá, eu disse assim, vamos fazer um projeto em conjunto, tu vai me ajudar. E foi num desafio, né, numa brincadeira, porque as ferramentas que tinham na época, elas eram em inglês e tinham muito menos recurso do que aqueles que a gente imaginava, que a gente pensava, né, enquanto projeto que poderiam ter. Então a ideia inicial surgiu numa espécie de brincadeira, né, numa conversa que a gente teve e ele topou o desafio, né, e começou, ele estava então iniciando o 2º ano, era no início ainda da faculdade, mas a gente pôde trabalhar durante todos os anos que ele esteve aí na faculdade e até agora que ele já saiu, está fazendo mestrado e a gente tem trabalhado junto. Jean, o portal nesses 4 anos de existência conquistou usuários do mundo todo. E aí, mas como é que é lidar com essas audiências, com esse público, se eles têm dado retorno? Então, desde o começo a gente deixou uma forma de contato bem aberta entre os usuários e a equipe que está trabalhando por trás do portal. Então a gente tem um feedback constante de como eles estão achando a ferramenta, se eles encontram problemas, se eles encontram dificuldades. Então o pessoal que hoje está trabalhando no portal, ele consegue entrar em contato direto com usuários de fora do Brasil, de fora do país, de vários estados, trocando essas ideias, conseguindo o auxílio e conseguindo, na verdade, progredir mesmo ao utilizar a ferramenta. E esse projeto, na verdade, ele já viajou por uma série de países, né? Que vocês foram apresentando ele e ele tem despertado interesse de grandes companhias, de empresas que também querem auxiliar de alguma forma. E aí, quem são essas companhias? Como é que elas auxiliam o portal? Bem, a gente tem, desde o início, a gente começou a receber contato de algumas empresas, como foi o caso da Algar Telecom, né? E de acordo com a necessidade, porque
No início nós tínhamos um servidor no canto da sala ali, a gente executando o trabalho, né? Bem no início, era uma coisa assim, não era profissional ainda e na verdade para você organizar uma ferramenta no porte que ela está hoje, né, são necessárias várias coisas. Aí a gente entrou em contato com um serviço de servidores, né, então a gente conseguiu o apoio da DigitalOcean. A gente precisava de serviço de CDN, né? A gente conseguiu o apoio da UPX, depois uma empresa, outra Traves, né? E aí depois a gente passou a buscar apoios locais aqui na própria região para prestigiar as empresas que a gente tem aqui de informática, como é o caso da Compasso, da Wonder, da Organiza, né? Então são empresas que ao mesmo tempo que a gente está prestigiando, colocando como patrocinadoras, apoiadoras do portal, a gente está divulgando, elas também nos dão a contrapartida e a possibilidade de colocar mais bolsistas, né? Até para atender usuários, porque a gente tem hoje mais de 100 mil usuários e esse contato que o Gia falou, que a gente tem constante com os usuários, eles mandam e-mail direto, né? A gente tem que estar respondendo, tem que estar atendendo. Né? O Gia pode falar um pouquinho aí da quantidade imensa que tem de blogs, de páginas, de vídeos que ele está sempre mandando. Como ele faz muita pesquisa, né? Ele encontra muita coisa na internet e volta e meia ele está mandando, né, Gia? É bem interessante, porque por mais que a gente tenha números, a gente perde um pouco a dimensão de quão grande isso se tornou. Então, tu acaba às vezes navegando, encontrando referências para o portal, dizendo como é que ele estava usando na sala de aula, que ele está indicando para os amigos ou para os professores, sabe? Vendo com uma pessoa de fora é uma coisa super legal, sabe? Uma coisa que a gente não esperava de encontrar. Vídeos em árabe, né? Vídeos em árabe, em chinês, em japonês, quer dizer, em tudo que é linguagem, apresentando o portal, como usar. A gente acaba se divertindo bastante, né? Quando as pessoas de fora entram em contato, né? Nos passam informações, às vezes preparam apresentação, né? Sobre muito material de apresentação sobre o próprio portal hoje já é disponibilizado em diferentes línguas, embora o portal ele esteja hoje já, né, todo ele em português, em inglês e em espanhol, com os problemas todos em português e inglês e também sendo traduzidos em espanhol por voluntários, por pessoas da comunidade acadêmica, né, pessoas de universidades da Argentina e da América do Sul, né, que também colaboram com esse projeto, né, Gê? Exatamente. Então, nesses 4 anos, mais de 100 mil usuários e mesmo a colaboração de universidades de fora, dá para ver a dimensão do quanto o portal já viajou. A Gia pode falar um pouquinho aí das apresentações que a gente já fez aí, que a gente foi convidado já desde o início. Lembra da primeira? Sim. Foi nos Estados Unidos? Exatamente. A primeira a gente foi meio na sorte mesmo, tentando mostrar aquela ferramenta bem inicial, que era para ser usada só dentro da URI, com possibilidade de expandir para outros campos se desse certo. Então a gente fez um artigo, mandou para uma conferência nos Estados Unidos, ele acabou sendo aceito. Com a evolução daí do portal, vendo outras necessidades, a gente foi desenvolvendo uma outra ferramenta para os professores utilizarem em sala de aula, que também rendeu daí um outro artigo na Inglaterra, estendendo todas essas funcionalidades. A gente publicou também no Canadá. Polônia. Isso, na Polônia também. E sem contar as apresentações, né, que a gente fez na final mundial da maratona, onde a gente foi convidado em 2013 na Rússia e agora esse ano foi na Tailândia. Em 2014 a gente fez a apresentação daí por videoconferência. Como a gente não tinha recursos para ir para Marrocos, que era Marrakech, então a organização local nos convidou, né? Então a gente gravou um vídeo, a gente fez por videoconferência. E é importante ressaltar, né, Gia, que o próprio organizador do evento, do congresso, dentro da final mundial da maratona, que é o Bill Butch, ele mesmo fez a apresentação e esse ano ele nos convidou daí para ir lá porque ele está usando a ferramenta. Acho que isso é uma coisa muito interessante, né? A gente acabou indo esse ano muito em função disso, né? Então, o que era uma ferramenta para no máximo ser expandida para os outros campos da URI se tornou utilizada pelo mundo inteiro. Sim, só universidades cadastradas, hoje a gente tem mais de 1000 universidades, isso que a gente não conta campus, né? Por exemplo, o URI é uma só, o USP é uma só, Cefet é um só. Então, a gente só cadastra, né? Quando os usuários solicitam, a minha universidade não está no sistema, a gente gostaria de incluir, então a gente... Daí vai cadastrando. Só cadastra mediante solicitação, né? A gente não sai cadastrando universidades aí, então a gente tem hoje
universidades do mundo inteiro, né? Muitas do Egito ali, daquela região ali do Oriente Médio tem bastante coisa também, né? Tem muitas universidades hoje utilizando. E esse projeto, o portal, na verdade, ele tem auxiliado muitos professores nas aulas. A gente recebe muitos feedbacks de vocês mesmos, né? Contando, e aí, como é que os professores utilizam essa ferramenta? Ou até mesmo como é que eles podem utilizá-la como um suporte para as aulas? Então, como eu tinha falado, o portal foi feito, na verdade, inicialmente para ser usado na URI. Então, o Neylor poderia usar a ferramenta na sala de aula e ter um controle geral, porque era um espaço pequeno, era poucos usuários. Aí o negócio deu aquele boom, começou a expandir, e a gente precisou criar uma outra ferramenta que permitisse vários professores fazer o controle sobre vários usuários que estavam acessando. Então, a gente foi desenvolvendo com base nas necessidades que o Neylor e outros professores foram levantando ao longo do tempo, e cada vez mais a gente tem professores solicitando acesso, porque a gente faz um controle para garantir que são professores mesmos que estão acessando, estão utilizando. Então a gente tem professores, toda semana tem pelo menos um professor novo por dia, mais ou menos, solicitando acesso, pedindo para conhecer a ferramenta. E a ferramenta em si ela vai permitir então tu criar disciplinas ou grupos, adicionar os teus alunos e criar a lista de exercícios para fazer tanto em sala de aula ou em casa. Então, os alunos vão resolvendo os problemas que o professor selecionou baseado em determinado assunto e em nível de dificuldade, e o professor consegue acompanhar todas as submissões, todos os envios das soluções que os alunos estão tendo para ver se eles estão progredindo, se estão conseguindo resolver o problema ou não, onde está a dificuldade de cada um ou da turma no geral, e com base nisso daí organizar as aulas para de fato atender esses problemas que estão sendo levantados. São exercícios específicos da área da computação, de programação? São exercícios de programação, mas eles acabam envolvendo conceitos de várias áreas, porque cada problema ele tem uma história. Então, às vezes, a história de um problema com falta de água, ou de redirecionamento de tráfego de rede, ou de uma viagem com questão de fusos horários. Então, todos os problemas são contextualizados. Então, parte de resolver o problema é tu captar a história, extrair as informações que tu precisa dessa história e daí, de fato, resolver o problema ou o exercício. Exatamente. Tem problemas na área de biologia, na área de matemática, na área de engenharia, na área de... E qualquer área, assim, onde você pode fazer cálculos, onde você pode chegar num resultado, assim, ele acaba sendo aplicável, né? Tudo dentro da programação, você tem que resolver através da programação. Isso que o Gia colocou dos professores é bastante interessante. Eu lembro até que no início nós tínhamos os professores que participavam do grupo regional aqui da Maratona de Programação, o pessoal de Chapecó, de Concórdia, né? Que eles nos incomodavam bastante por causa desse módulo acadêmico aí, toda semana pedindo coisa nova e nos ajudaram muito a melhorar, né, essa ferramenta. E ela acabou expandindo muito, e o ano passado a gente tinha 400 professores utilizando, né, de diversas partes a maioria do Brasil, mas tinha de outras partes do mundo, e hoje esse número já ultrapassa o dobro, já tem mais do que 800 professores. A gente começou com 30 problemas, eu acho que eu tinha colocado, 20 ou 30 problemas, hoje a gente está com mais de 1000 problemas cadastrados, então é uma coisa que vai crescendo assim, né? A equipe hoje já vai colocando os problemas, no início era somente eu que fazia a formatação, hoje eu fazia toda a parte de desenvolvimento e a gente tinha que correr e trabalhar, então hoje já temos pessoas que nos auxiliam para colocar essas informações mais rapidamente, né? Até as próprias features novas, é importante ressaltar que é por votação. A gente faz o desenvolvimento de acordo com a necessidade dos usuários. Eles dão feedback, a gente olha os feedbacks, se é alguma coisa válida, a gente põe para votação e através dessa votação vai melhorando cada vez mais a ferramenta. E na verdade ela se expandiu tanto, eu acho, nessa questão mesmo do boca a boca, né? Um levar para o outro, um professor comentar, um outro aluno trazer a experiência. Exatamente, naquelas primeiras meses e primeiras semanas que a ferramenta estava online, a gente meio que não tinha divulgado, mas ela estava aberta, então qualquer pessoa que tivesse o link ou procurasse pelo Google poderia acessar. A gente não fez uma restrição que tinha que ser aluno da URI. Então a gente viu que começou o Neylor divulgando ali pelos outros professores de outros campos, falando, comentando, a gente criou uma ferramenta e tal. Então a gente via que começou a se espalhar e foi na questão mesmo do boca a boca que chegou a essa dimensão.
E o portal, ele é bem interativo, né? Ele é bem simples de utilizar, qualquer pessoa pode utilizar e é bem funcional, não tem nada de muito mistério. Não, a interface ela é muito, assim, a usabilidade dele até é muito boa, porque o Jean, que faz toda a parte de layout, além do desenvolvimento, ele é muito cuidadoso assim com as informações, a forma de disponibilização dessas informações. Então, ele é uma ferramenta bem fácil de usar, né? E nessa última versão aí, com a parte de parte de interação social e tal, desafiar os usuários. Então, tem algumas coisas aí que estão planejadas, né? Que vão ser implementadas agora, e algumas coisas já implementados assim que acabam despertando mais ainda o interesse do pessoal e muitos dos alunos que a gente tem hoje que utilizam são alunos até nem de faculdade, de ensino médio, né? A gente já tem muita gente de ensino fundamental com a Olimpíada Brasileira de Informática e ensino médio já começando a utilizar a ferramenta para aprender programação, né? As linguagens também, né? A gente começou com uma linguagem, hoje já tem 5 ou 6 linguagens que são aceitas pelo portal. Então, tudo vai crescendo, vai tomando uma dimensão maior. A gente teve, isso é importante colocar, a gente teve nos 3 primeiros anos, de 2012 até 2015, na metade do ano, quando saiu uma reportagem nossa na Infoexame, eu até lembro que naquela época a gente tinha 2 milhões de problemas submetidos para correção, 2 milhões. E de lá para cá, não completou um ano ainda, a gente já está chegando em 5 milhões. Então, em um ano agora, no último ano, a gente teve mais submissões do que os outros 3 anos anteriores juntos. Isso foi, de uma forma geral, em todos os dados do portal. A gente vê que compilou no final do ano para ter uma ideia também cresceu exponencialmente, está crescendo. Né, e se for observar o crescimento dos 2 primeiros anos e comparar com esse último ano, o último ano cresceu mais que todos os outros anos juntos. Mais que os outros 3. Exatamente. E com esse crescimento todo, eu acredito que a equipe também teve que crescer. A equipe a gente faz umas ginásticas aí para conseguir gente, né? Mas sim, a gente conseguiu alguns apoios interessantes, né? Um deles que a gente fechou agora com a Fundação Lehman também, ele não está ainda como um dos patrocinadores, mas é importante ressaltar que a Fundação Lehman tem muito foco no ensino médio. Eles querem focar o ensino médio e eles nos possibilitaram agora 2 bolsas. Então a gente vai poder selecionar 2 bolsistas pagos pela Fundação Lehman para trabalhar no projeto, né, Gê? Isso é bem interessante, que foi um trabalho que a gente começou já, essa busca faz 1 ano e pouco que a gente entrou em contato com eles e agora que a gente conseguiu fechar e amadurecer. E projetos com outras universidades de pesquisa, a gente está dando andamento também, né? E também para o crescimento a gente pretende, né, com o passar agora dos meses, né, a gente pretende disponibilizar algumas features que possam assim serem disponibilizadas através do pagamento de algum recurso, alguma coisa extra. Nada do que existe hoje vai ser cobrado. O portal ele é todo gratuito, tanto para alunos quanto professores, né, Gia? O objetivo justamente dessa implementação de um módulo premium, assim, é tu ter mais funcionalidades que seriam exclusivas e permitir que esse recurso captado pudesse ser de volta investido no portal para aumentar a equipe, para aumentar a quantidade de servidores que a gente precisa para suportar toda essa carga de usuários. Então, um contest, uma competição que a gente fazia antes, um servidor só dava conta. Hoje, várias horas do dia, né, a gente tem que colocar 4, 5 servidores ao mesmo tempo para atender. Para suportar o... Sim, tem dias que chegam em 15, 16 mil problemas submetidos para correção. E em alguns horários de pico, né, assim, o tráfego é intenso, tem muita gente mesmo utilizando. O que para nós é legal, né? Quanto mais gente estiver utilizando, é um problema bom de se lidar, né? Exatamente. Neymor, só pegando o gancho nessa tua fala ali da Fundação Lehman, que agora ela é voltada para alunos do ensino médio, né? E você comentou que muitos alunos do ensino médio também acessam a ferramenta, o que eu acho que é interessante para eles, às vezes, conhecer um pouquinho da área da ciência da computação, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que faz ou com o que trabalha, o portal também vai dar um pouquinho dessa base. A gente tem um projeto aí com o ensino médio que é relacionado com a OB, né?
para tentar, a gente até passou o ano passado e assim nas escolas de ensino médio, convidou alguns meninos, a gente tem um bolsista, o Lucas, hoje, que trabalha com esses meninos dando aulas gratuitas de programação, né? É um projeto, ele não tem fins lucrativos, ele é justamente para disseminar a área de computação, porque é uma área muito interessante, hoje carece de profissionais qualificados, né? E muitos desses estudantes de ensino médio, eles acabam indo para o superior, fazendo uma faculdade de ciência da computação. Daí a gente tem ali, eu tenho alguns alunos agora que entraram na turma 2006 que passaram por esse processo em 2015, 2014 aí de serem alunos ali de ensino médio, aprenderem um pouquinho de programação, gostaram, né? E agora estão prestes a tiveram uma experiência anterior. Isso. Então é muito interessante, né, a gente ter esse contato também. Lá na final do Mundial a gente encontrou com o coordenador geral da Olimpíada Brasileira, que é o Ricardo Anido, que é amigo nosso, o Carlos Ferreira também, da Maratona de Programação. Então essa experiência também a gente pôde conversar bastante com eles, né, até pôde perceber algumas necessidades diferentes, né, que o Anido tinha com a OB. Então a gente tenta sempre voltar a ferramenta mais para o sentido das necessidades realmente que as pessoas estão tendo, né? Ou seja, atender às necessidades que essas pessoas da área têm. Eu acho que é importante a gente contar um pouquinho como é que foi essa última experiência na Tailândia. Vocês já acumularam várias, mas essa foi a última, foi no mês passado. Como é que foi essa visita para a Tailândia, apresentar o portal, conhecer esse pessoal que utiliza? Olha, foi um pouco inesperado, né? E foi super interessante, super importante para o portal. Inesperado porque era uma coisa que a gente não tinha programado no início do ano. A gente recebeu o convite, até agradeceu, porque considerando a situação atual a gente não tinha muito recurso para ir. Então a gente levantou a possibilidade de talvez fazer aquela apresentação através de um vídeo, como foi feito no ano passado. E nesse ponto o organizador ele conseguiu de certa forma um recurso para que a gente pudesse de fato estar presente lá, apresentar a ferramenta e demonstrar para todo o pessoal lá de várias universidades e vários locais que estavam no evento. Descobrindo praticamente 70%, dá para dizer, das nossas despesas foram cobertas por eles, né? Então assim, daí viabiliza, né? Viabilizou a nossa ida. A gente trabalhou um pouquinho lá, né, Gê? Conta um pouquinho da experiência lá. Então a gente também, já que nós fizemos toda essa viagem, fomos lá para o outro lado do planeta, a gente se voluntariou a auxiliar na competição. Então a gente teve, digamos, uma visão não de competidor, que era o que a gente estava acostumado, eu como competidor, o Nelor como treinador, mas como o pessoal que está ajudando mesmo a competição a andar. Na organização, né? Exatamente. Foi bastante legal, assim, foi muito legal. Bom, a gente está quase encerrando e eu acho que eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Quais são os caminhos ainda do portal? O que ainda tem para ser desenvolvido? O que tem para ser aprimorado? O que se espera daqui para frente, já que o que aconteceu até agora não era muito esperado, mas o que vocês têm planejado? Olha, tem um monte de funcionalidades e um monte de ideias que a gente está só aguardando ter tempo mesmo de poder implementar. Algumas coisas que já estão prontas para ser lançadas esse ano são o fórum, que a gente fez uma remodelagem completa. Então a gente vai integrar ele mais com a ferramenta, permitindo que os usuários interajam mais, eles consigam resolver suas dúvidas entre eles. E além dessa parte do fórum, a gente tem uma outra parte, que é um módulo específico daí para banco de dados, onde tu pode realizar consultas e tal, que é uma outra área específica da parte de computação. Então, essas duas ferramentas a gente tem quase elas prontas, encaminhadas, né, andando. E além dessas, tem várias features, como o Nelor falou, que a gente acaba colocando em votação. Acho que hoje são bem mais do que 50, para a gente definir as prioridades conforme mesmo as necessidades dos usuários. É isso aí. Assim, o objetivo também nosso é tornar o portal autossustentável, no sentido de trazer, através desse módulo prêmio dele, recursos, né, para que ele possa permitir a contratação de mais profissionais, né,
para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e fazer ele crescer mais, né? Abordar mais, como o Jean falou, aí, mais features estão sendo previstas, né? Mais funcionalidades estão sendo previstas, então quanto mais gente a gente tiver para ajudar, mais rápido a gente pode desenvolver essas novas funcionalidades para o portal, e isso é bastante importante para a gente. Qual é o endereço do portal para que o pessoal possa acessar e conhecer um pouquinho? É www.urionlinejudge.com.br. Professor Neylor, Jean, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela audiência, até a semana que vem. Obrigado. Obrigado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas.